Olá, tudo bem com vocês? Alunos do terceiro ano. Aqui quem está falando é o professor Claudinei. Vamos começar as atividades do PET volume 2, da semana 1 e 2. O PET, ele fala do campo elétrico. O campo elétrico podemos verificar, se eu colocar uma carga fonte positiva nessa região, ela vai alterar o espaço ao seu redor. Ela vai gerar uma alteração no espaço. Então, se eu vier colocar outras cargas de prova, por exemplo, positivas ou negativas, ela vai gerar forças que podem ser de atração ou repulsão, vai depender do sinal da carga. Então, o campo elétrico gera uma alteração no espaço. Em todos os pontos do espaço onde for colocada uma carga de prova, existe uma força, que pode ser de repulsão ou de atração. Em relação às linhas de força, nós temos as linhas que podem ser de afastamento ou de aproximação. Se eu tenho cargas positivas, vai gerar linhas de afastamento. Essas linhas são radiais de afastamento. Se eu tenho uma carga negativa, vai gerar linhas radiais de aproximação. Vetor campo elétrico. Então, em todos os pontos do espaço, há um campo elétrico quando uma carga de prova for aí colocada. Assim, uma carga positiva, uma carga fonte, se eu colocar uma carga prova nesse ponto P, duas cargas positivas vai gerar uma força de repulsão. O vetor campo elétrico vai ter a mesma direção e o sentido dessa força, que vai ser de afastamento. Se eu vier e colocar uma carga negativa aqui, e no ponto P, que está a uma certa distância, colocar uma carga positiva, vai gerar uma força de atração. O campo vai ser de aproximação. Assim, as características do vetor E, o vetor campo elétrico, são: o vetor E terá no ponto P a direção e o sentido da força que atua em uma carga pontiforme, positiva colocada em P. Então, tem essa carga fonte e no ponto P eu coloco uma carga pontiforme positiva. O sentido da força vai indicar o sentido do campo. Então, para cargas positivas, eu tenho o meu campo de afastamento e para carga negativa de aproximação. O módulo desse campo é dado por: o campo é a força dividido pela carga de prova colocada no ponto P. A sua unidade é Newton por Coulomb. As características quando eu coloco duas cargas, uma positiva e uma negativa, vai ter essa característica, esse comportamento. As linhas saem da carga positiva e vão para a carga negativa. Podemos observar esse fenômeno aqui. Quando eu tenho duas cargas positivas, as linhas são de afastamento, elas estão se repelindo, essas duas cargas. Podemos observar esse fenômeno aqui. Nesse esquema está sendo mostrado o comportamento das linhas de força. Elas saem das cargas positivas e vão para as cargas negativas. As características das linhas de campo. O vetor campo elétrico é sempre tangente a uma linha de força, em qualquer ponto. Então, eu tenho uma carga positiva e eu coloco uma carga negativa a uma certa distância. Podemos observar que as linhas de campo saem da carga positiva e vão para as cargas negativas. O vetor campo elétrico ele é sempre tangente a essa linha, como podemos observar aqui e nas outras representações do campo, que ele é sempre tangente às linhas de força. Agora vamos às atividades. A primeira atividade: descreva quais os sinais das cargas na imagem ao lado. Eu tenho a carga QA e a carga QB. Podemos observar que as linhas saem da carga QB e vão para a carga QA. Assim, para a carga QA, as linhas de campo elétrico convergem, sendo negativas. Então, a carga QA é negativa.
E para a carga QB, as linhas de campo elétrico divergem, sendo positivas. Atividade 2. Desenhe o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica sobre uma carga de prova positiva nos pontos C e D. Então, eu tenho a carga QA e a carga QB. Primeira coisa, a carga QA e a carga QB têm quais sinais? As linhas de campo, as linhas de força saem da carga QA e vão para a carga QB. Assim, a carga QA é positiva e a carga QB é negativa. E nesse ponto eu coloco uma carga positiva. Assim, o vetor campo elétrico é sempre tangente às linhas, como podemos observar aqui. Assim, no ponto C e D, temos que o vetor campo elétrico E e força elétrica F são. Representando as cargas C aqui, vamos caracterizar o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica. Como essa carga é positiva, e coloco outra carga positiva aqui, nós teremos que o campo ele é divergente, ele sai desse ponto, então ele vai ser divergente. Como essa carga é positiva, a força também é de afastamento. E para a carga D, que também é positiva, ela vai ter o mesmo comportamento. O nosso campo ele vai ser divergente e a nossa força vai ser de afastamento. Como a carga é positiva, o sentido do campo e da força tem o mesmo sentido. Atividade 3. Duas cargas elétricas de respectivamente 35 coulombs e 3 coulombs estão situadas numa região do espaço. Desenhe o esquema de linhas de campo para esse conjunto de cargas. E depois, determine o valor da força elétrica que uma carga exerce sobre a outra e do campo elétrico de cada carga. Então, o primeiro item a ser feito é as linhas de campo para essas duas cargas. Como as duas cargas são positivas, quando eu coloco uma em contato, uma próxima da outra, essas linhas de campo, essas linhas de força, elas vão entrar em conflito no espaço, elas vão se repelir, como podemos observar aqui. A força elétrica é dada por a constante vezes o valor da carga Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. O exercício não deu o valor do K e nem o valor da distância. Porém, para K, vamos adotar o valor da constante eletrostática do vácuo, que é 9 vezes 10 a nona. E a distância vamos deixar em função de D. Então, fazendo a multiplicação constante, que é 9 vezes 10 a nona, vezes 35 vezes 5. Esses são os valores das duas cargas, dividido por D ao quadrado. Chegamos ao valor da força. 9 vezes 35 vezes 5 dá 1575. Vezes 10 a nona, dividido por D ao quadrado. E para o valor do campo elétrico para a carga de 35, vamos utilizar a fórmula para o campo, que é a constante vezes o valor da carga dividido pela distância ao quadrado. A constante é 9 vezes 10 a nona, vezes 35, que é o valor da carga, dividido por D ao quadrado. O campo vai ser igual a 315 vezes 10 a nona, dividido por D ao quadrado. E, por fim, o campo elétrico para a carga de 5 coulombs. Vamos utilizar a mesma fórmula para calcular o campo. Assim, o campo é 9 vezes 10 a nona, vezes 5, dividido por D ao quadrado. O nosso campo vai dar 45 vezes 10 a nona, dividido por D ao quadrado. Atividade 4. Nós temos uma impressora de tinta e as cargas elétricas atravessam elas, que são as gotículas. Ela possui um campo elétrico uniforme, cujo valor é 8 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb, sendo depositados em uma folha de papel as gotículas. Descreva com suas palavras o funcionamento da impressora e os fenômenos eletrostáticos que permitem seu funcionamento. Nós temos uma impressora que ela tem um campo uniforme, um campo elétrico uniforme, que é representado abaixo. Eu tenho uma placa positiva e, paralela a ela, nós temos uma placa negativa. O campo elétrico entre elas é uniforme.
Então nós temos linhas de campo que são uniformes. Se eu venho com uma gotícula de tinta carregada eletricamente, quando ela entra em contato com esse campo, ela pode sofrer desvio. Vai depender do valor da sua carga. Ela pode desviar para cá, outra carga pode desviar para cá, e a folha que está passando abaixo, ela vai receber essas gotículas e vai ocorrer a impressão. Assim, temos um campo elétrico uniforme e as gotículas carregadas, ao passar por elas, ganham velocidade e são desviadas e com isto elas atingem o papel que está passando. Então, se vocês podem explicar com suas palavras o funcionamento da impressora, mas o funcionamento básico já foi dito, já foi explicado. Atividade 5. Duas cargas pontiformes, Q1 de 6 coulombs e Q2 de menos 2 coulombs, estão separadas por uma distância d. Marque a alternativa que melhor representa as linhas de força entre as cargas. Explique sua resposta. Nós temos uma carga Q1 que é positiva, que vale 6 coulombs, onde as linhas de campo saem dessa região e vão para a carga Q2, que é negativa. Porém, essa carga positiva, ela gera várias linhas de campo, que sai para cá, que sai para cá, que sai para cá, que sai para cá. Ela não gera poucas linhas que nem o item A, o B e o C. Então, a resposta correta é a letra C. Atividade 6. Pesquise sobre o poder das pontas na eletrostática e como esse princípio é aplicado no dispositivo para raios. Então, nos materiais condutores, as cargas elétricas elas se distribuem em torno da superfície, pois as cargas têm o mesmo sinal, elas querem se repelir, então elas vão para a superfície do material. Aqui nós observamos a presença das cargas que elas estão na superfície separadas. Porém, quando eu tenho uma superfície com uma extremidade pontiaguda, as cargas irão se acumular nessa região. O excesso tende a se acumular nesse local. Nos para-raios, nós temos o mesmo princípio. Os para-raios são constituídos por uma haste de metal, como podemos observar no desenho abaixo. Nós temos uma haste de metal com uma extremidade pontiaguda e as cargas se acumulam nessa região, no qual essas cargas acabam ionizando o ar, fazendo com que a descarga elétrica seja atraída por essas cargas. Então, como ela atrai essas cargas, ela tem um fio que é condutor que vai levar essas cargas para a terra, descarregando esse material. E o prédio que está embaixo ele vai ser protegido. E, por fim, a atividade 7. Pesquise o funcionamento da gaiola de Faraday e descreva qual procedimento deve ser adotado caso um raio caia sobre um carro. Então, aqui foi simulado os raios que caem nessa gaiola. Como o raio tem uma descarga elétrica, e essa gaiola é um material condutor, como foi mostrado anteriormente, nos materiais condutores, as cargas vão se concentrar na superfície. E a parte interna vai ficar com a ausência dessas cargas. Não vai ter a movimentação dessas cargas, então o campo elétrico vai ser zero. Então aqui dentro a pessoa fica protegida nessa região, que é chamada de gaiola de Faraday. Em materiais condutores, a carga elétrica distribui-se em torno da superfície. Assim, o campo elétrico no interior é zero. No caso, ocorre uma blindagem chamada eletrostática, ou gaiola de Faraday. Em relação a isso, o carro ele pode ser considerado uma gaiola de Faraday, pois as cargas se distribuem pela superfície. A carroceria dele pode ser considerada como uma gaiola de Faraday. E no seu interior, como ele é oco, não tem a presença dessas cargas. Então, a pessoa que vai ficar lá dentro, ela fica protegida. Porém, a pessoa não pode sair do carro, pois se ela sair, colocar a mão na carroceria ou colocar o pé no chão, ela consegue fechar o circuito. Assim, a descarga que estava na carroceria, ela vai ter o caminho para a terra e vai passar pelo corpo da pessoa. E a pessoa vai ser eletrocutada. Então, nesse caso, a pessoa deve ficar dentro do carro, pois os pneus
como está no dia com chuva, eles vão ficar molhados. E as descargas, elas vão acabar se dissipando por esses pneus e vão para a terra, tudo bem? Uma outra coisa que as pessoas falam é que o pneu protege o carro quando tem uma descarga. É um mito, pois o que protege as pessoas que estão dentro do carro não é o pneu, e sim a carroceria sendo metálica, que é um material condutor. Então, muito obrigado e até a próxima.